noite. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima noite. Que o Senhor Deus venha guardar, abençoar e iluminar cada um dos irmãos, dos amigos que nessa noite tem a oportunidade de estar também participando desta palavra, dessa mensagem, participando também desta comunhão. Confesso aos irmãos a primeira vez, que faço esse trabalho de live, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E desde já eu quero agradecer o carinho, a oração da igreja, eu quero agradecer o cuidado da igreja. Também nessa noite agradecendo aqui aos meus queridos irmãos, o presbítero Ronivaldo, que se faz aqui também comigo nessa noite, aqui na casa do Senhor. Também o meu irmão Reginaldo, que fez os preparativos para que essa live pudesse estar acontecendo agora. Muito obrigado aos amados. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e cuidando também dos seus familiares. E antes de entrar nessa palavra, vim meditando aqui para vir para a casa de Deus. Muitos anos servindo ao Senhor, muitos anos buscando a presença de Deus, meditando na palavra do Senhor. E cheguei nesse consenso, e para espanto, até uma certa tristeza de ver que eu não imaginava, antes do arrebatamento da igreja, que haveria um culto na casa do Senhor sem o rebanho junto. Eu, como pastor, até fico um sentimento de tristeza, porque um domingo onde é o culto da família nas igrejas evangélicas, nós vemos as igrejas hoje sem os membros na casa do Senhor. Nós continuamos sendo igreja, continuamos adorando o Senhor, povo eleito do Senhor, povo santo, nação eleita, mas, por mais meditantes na palavra de Deus, a gente nunca ia imaginar, antes do arrebatamento da casa do Senhor, do povo de Deus, que a casa dele ficaria vazia. Então já fica aí para a meditação de tantos irmãos e irmãs, aonde essa palavra vai chegar hoje nos seus corações. Quantas das vezes o Senhor tem nos trazido no coração a alegria, o privilégio que o Senhor nos concede estar na sua casa, de nós estarmos buscando a face dele, as oportunidades de estar nos cultos, a oportunidade de estar junto em comunhão. Quantas vezes convidado diante do altar de todas as igrejas do Brasil, a falta que muitas vezes os irmãos fazem quando não vêm num culto, quando os irmãos deixam de vir na casa de Deus por algum outro motivo. E hoje, irmãos, com certeza, esse sentimento de poderia estar na casa de Deus e eu não posso. Então já fica aí essa palavra inicial, esse recado. Valorize, amados, valorize a oportunidade que você tem de estar na casa do Senhor. Valorize a oportunidade de você estar junto com a igreja de Cristo, no calor da igreja, na comunhão dos irmãos, porque chegará um dia. Hoje nós vemos o mundo inteiro, irmãos, fechado, só alguns trabalhos essenciais funcionando, para que o bem-estar, o zelo, a ordem continue sendo aplicada no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo. E nós vemos que as igrejas fechadas, hoje a porta uma aberta, mas sem poder ter culto, sem poder ter aglomeração. Chegará um dia, pois, que tudo vai voltar a funcionar normalmente. Tudo vai voltar a ter um andamento normal. A globalização estará mais uma vez funcionando, mas a igreja vai fechar as portas de vez. A igreja do Senhor não estará mais aqui. Nós não teremos mais a oportunidade de ouvir uma live como essa, porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada. E sabemos que os dias serão ainda mais difíceis, os dias ainda serão muito mais terríveis. Então eu quero te dar um conselho nessa noite, antes de entrar nessa palavra inicial. Abra o teu coração ao Senhor. Declare como Ele é importante na tua vida, porque muitos que outrora tinham oportunidade de estar na casa de Deus, trocaram o Senhor por muitas situações. E eu vejo o recado de Deus nesses dias de hoje. O Senhor mandando somente um vírus, Ele parou, Ele conseguiu parar com um vírus só
tudo aquilo que era prioridade na vida daqueles que buscam as demais coisas e não têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar. O Senhor paralisou Mamon. Muitos estavam idolatrando as riquezas, o dinheiro, os bens, e agora tem que se curvar à vontade de Deus. Passamos nas ruas, ninguém está nas ruas. Passamos em estabelecimentos com as portas fechadas. Pessoas que achavam que seu braço forte era o seu trabalho. Pessoas que achavam que a sua força era o dinheiro que tinha no banco. As riquezas que estavam sendo aglomeradas. E agora nós vemos fábricas paradas. Nós vemos comércios fechados. Nós vemos portas sendo fechadas. Nós vemos aí interrupção nas riquezas. Nunca a palavra de Deus ela teve tanta força para os pregadores da última hora trazerem a mensagem. Quero trazer uma mensagem para os pregadores da última hora. É tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus para, com ousadia, estarmos trazendo a mensagem do Senhor. Estamos trazendo que Jesus está às portas. Nós vemos que aí está o início de tudo. Esses dias, pasmos, algumas pessoas chegaram e falaram assim: pastor, isso é o final do mundo. Eu disse: não, isso é somente o princípio das dores. O negócio vai ficar muito mais difícil, vai ficar muito mais caótico. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos a oportunidade de se santificar ainda mais. Você que está na tua casa, aleluia. Você que está agora junto com os seus familiares, de repente você não tinha o tempo de ficar com os seus familiares. Você não tinha o tempo de se dedicar a eles ao momento. De você se aproximar do teu filho, de você se aproximar da tua filha. É o momento de você se achegar perto da tua esposa. É o momento, esposa, de você se achegar perto do teu esposo e levar a palavra, abraçar com o amor de Cristo, ter comunhão e ter uma mudança de vida para a glória de Deus. Quero te dar um conselho nessa noite. Você que estava confiando nas riquezas, você que estava esperando que tudo ia do teu jeito, eu quero te dizer algo nessa noite. Nós servimos um Deus que está no controle de tudo. Um Senhor que ainda rege essa nação. O Senhor que ainda rege esse mundo. Diz a palavra que não cai um fio de cabelo na cabeça de alguém sem que o Senhor saiba. Então eu quero te dizer, este vírus vai passar. Porque a palavra tem que se cumprir. Isso não é o final. Mas a palavra também diz lá no livro de Isaías 55 que a palavra de Deus, ela tem que cumprir o seu propósito. E ela não pode voltar para ele vazia. Antes ela tem que prosperar naquilo para qual ele enviou. Deus está cumprindo a sua vontade na terra. Nós temos que orar e clamar pela misericórdia do Senhor. Porque nós temos a oportunidade de se chegar ainda mais perto do Senhor. Nós temos a oportunidade ainda de ter uma intimidade maior com Deus. Você tem essa intimidade nessa noite, procure ter mais. Se você deixou de ter essa intimidade, é tempo de buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Daqui a pouco vai passar. Deus ele vai dar sabedoria a algum cientista na terra. Quando chegar o momento certo, Deus ele vai mandar cura. O remédio vai ser colocado nessa terra. E vai se voltar novamente este mundo a andar. Mas tome isso como um recado nessa noite. Tome isso como um recado na tua vida, nesses dias de meditação. Que a palavra ela tem que se cumprir. E dias piores virão sobre esta terra. Você ainda que não teve um encontro pessoal com Jesus, é tempo de você se render a Ele. É tempo de você buscar a misericórdia de Deus na tua vida. Muitas vezes o homem, por mais rico que seja, o homem por mais influente que ele seja, o homem por mais com liberdade que ele acha que possa ter, chega num momento como este, ele vai entender que ele é finito e que ele é limitado e que existe um Deus acima de tudo e acima de todos. E nessa noite eu creio que Ele vai usar ainda mais a minha vida para falar ao teu coração. Amém? Eu queria trazer uma mensagem para os irmãos nessa noite, aproveitando o ensejo dessa situação que está acontecendo no Brasil, desse vírus no mundo, Nós vemos que estamos tomando cuidados com a higiene pessoal, nós vemos aí pessoas sendo reeducadas na higiene também, porque não? Muitas situações a gente fazia, não lavava as mãos, e agora nós estamos entendendo que é necessário
para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e também para os nossos próximos, nossos familiares e todos aqueles que estão próximos de nós. Medidas básicas de prevenção, estamos ficando reclusos em nossos lares, estamos sendo reeducados a combater uma situação que ainda não tem remédio. E assim também a palavra do Senhor que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite. O Senhor quer nos reeducar a ter uma vida saudável e espiritual com Ele. Quero convidar você que pode, pega a tua Bíblia aí na tua casa, no livro do profeta Amós, no capítulo 4, no versículo 12 e o versículo 13. Glória a Deus, uma palavra aos nossos corações. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Vou estar lendo aqui para os amados. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Glória a Deus. Para explanar com esta palavra, no livro de Salmos 46, o versículo 1, o versículo depois 6, 7, 8, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 6 ao 8 diz assim: Branam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Glória a Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amados, hoje é um momento propício para nós trazermos como é que está a tua vida espiritual com Deus. Como é que está a tua comunhão com o Senhor? Todos nós temos que se defrontar e ser confrontado com essa verdade bíblica. E é algo que se cumpre dia a dia, momento a momento, na vida de todas as pessoas que habitam nesta terra. Algo chamado morte. Algo que nós vamos ter que enfrentar. Algo que, de alguma forma, nós vamos ter que ter um encontro. A palavra nos ensina que os salvos em Cristo, eles têm duas maneiras de ter um encontro com o Senhor. E eu quero pegar o exemplo dos profetas Elias e Eliseu, dois homens contemporâneos, pessoas que viveram na mesma época, um sucessor do outro, e ali nós vemos as maravilhas de ter um encontro com Deus. O nosso amado irmão Elias diz lá no capítulo de 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11, que Eliseu estava com ele. Em dado momento, ele sabendo que ele ia ser levado aos céus pelo Senhor, diz a palavra que passa-se ali cavalos de fogo, carros de fogo, e separa Elias de Eliseu. E Elias é elevado ao céu no redemoinho. Ele foi transladado, ele foi arrebatado aos céus. E essa é a esperança da igreja hoje na terra, de nós sermos arrebatados. Mas para isso nós temos que estar preparados para ser arrebatados aos céus. É a esperança da igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. É o clamor que nós temos colocado na casa do Senhor todos os dias, aguardando a volta do Senhor para levar a sua amada igreja. E a outra, diz o mesmo livro,
no capítulo de número 13, no versículo 14. O nosso irmão Eliseu, ele foi acometido de uma enfermidade para a morte. E é aí que eu quero que você medite nessa noite. Um homem, um profeta, que teve a ousadia de pedir para Elias, como herança, antes de ser elevado, no versículo 9 do capítulo de 2 Reis, capítulo 2, ele diz: Senhor, eu quero que eu receba o dobro da tua unção, o dobro do teu espírito. E Elias falou: dura coisa pedisse, mas se você ver eu ser elevado, isso te acontecerá. E isso aconteceu na vida daquele homem de Deus. Ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, a autoridade, fez muitas maravilhas, muitos prodígios, boca de Deus nessa terra. Ele fez muitas coisas em prol do reino de Deus. Mas chegou o momento, um homem cheio de unção, um homem cheio de poder, Deus resolveu recolher ele por causa de uma enfermidade. Então eu quero te dizer nessa noite, não é somente o coronavírus que está trabalhando na terra. Há muitas maneiras de Deus recolher. Há muitas maneiras do Senhor chamar o nome, chamar a senha, como se diz. Pessoas que aparentemente estão saudáveis, se o Senhor quiser recolher agora, Ele recolhe. Pessoas que servem ao Senhor dia e noite, pode ser que sejam acometidos também de enfermidades. Não é porque está em pecado, mas porque é assim a soberania de Deus. Diz a palavra lá no versículo 20 do capítulo 13 que Eliseu morreu e foi sepultado. E eu quero que você medite nessa noite. Você pode ser servo do Senhor, você pode servir a Deus, mas um dia nós vamos ter que enfrentar algo chamado morte. Nós vamos ter que ter um encontro com Deus, ou através do arrebatamento, ou através da sepultura. Essa é uma realidade e nós temos que trazer hoje, com mais autoridade ainda que o Senhor está trazendo na terra, sobre as palavras que Ele tem trazido para a terra. Deus tem mandado um recado e Deus tem apertado um pouquinho mais o parafuso para as pessoas se desprenderem das coisas terrenas que tem tirado as pessoas da casa do Senhor. Nós olhamos na terra, pessoas têm N desculpas para não estar na presença de Deus. Pessoas que eram usadas pelo Senhor, pessoas que se assentavam no altar de Cristo, pessoas que eram chamadas como homens e mulheres de Deus, agora não estão mais exercendo a sua função. Mas eu quero te dizer nessa noite, nesta palavra, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É tempo de nós estarmos buscando a saúde espiritual, para que nós estejamos preparados para a sua volta. Glória a Deus. Estou falando aqui para irmãos que conhecem a palavra do Senhor. Nós estamos num país chamado Brasil, que tem aí 520 anos de descobrimento. Mas eu quero te dizer que toda aquela geração de pessoas que viveram naquele período, o Império Português, eu quero dizer que todos os fundadores das cidades do Brasil, Martim de Sá, nós vemos aí Anchieta, nós vemos aí tantos homens de renomes, pessoas influentes, todas elas já não estão mais nessa terra. As gerações se passaram, as pessoas não existem mais. E existem dois endereços, não existe outro lugar, existem dois endereços reais, endereços que nós damos a escolha. Todos nós vivemos e um dia nós vamos partir, mas o endereço da nossa eternidade cabe a nós darmos a escolha. Para onde irá a tua alma? Existe uma parábola lá em Lucas capítulo 16, uma palavra muito conhecida que diz a respeito do rico e Lázaro. Eu quero até trazer aqui para os irmãos, a partir do verso 19, que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que de todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, versículo 23, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quero parar por aqui. Entenda que o inferno é um lugar real. E conforme Jesus nos ensina, e Jesus foi o homem que mais pregou sobre o inferno no seu ministério. Ele que trouxe mais essa realidade sobre a terra, porque é uma palavra de amor. E eu quero trazer essa palavra de amor na tua vida nessa noite. Faça de tudo para não ir para esse lugar. Esse tudo chama-se Jesus. Esse tudo consiste em você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. É um lugar de tormento. Imagine, irmãos, quando acontece alguma coisa em nossa vida e começa a nos incomodar, a gente já fica meio deslocado, a gente já perde a razão, a gente já perde o raciocínio. Agora imagine ser atormentado num lugar através de fogo, um lugar que queima, um lugar que incomoda, um lugar que a pessoa literalmente vai queimar. É um lugar real, é um lugar verídico, aonde aquele homem, como diz a palavra, se vestia de linho, de púrpura, simbolizando que era conhecedor da palavra de Deus. Era uma pessoa que estava debaixo da promessa. Tanto é que depois, quando ele olha Abraão, ele fala: pai Abraão. Era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, mas nos seus dias de bênçãos na terra, não viveu a palavra em sua vida, e foi acometido naquele lugar. E eu quero dizer para os irmãos, já fazem quase 2000 anos que foram trazida essa mensagem ao povo, e essa pessoa ainda está lá no inferno, está lá ainda querendo que alguém pegue uma gota de água e refresque a sua língua, porque ele está atormentado. O lugar é real. Eu senti no coração nessa noite de trazer essa palavra de aconselhamento para vocês nessa noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Há um lugar tão real que em Marcos, no capítulo 9, Jesus ele traz sobre as pessoas que trazem escândalos. Ele fala que é melhor não ter nascido, ou era melhor pegar uma pedra de moinho e colocar no pescoço e se atirar no alto mar, do que desviar alguém da presença de Deus. E aqui eu quero te dar um conselho nessa noite, você que acha que não tem força para abandonar o pecado. O Senhor diz aqui no versículo 43, se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Aqui nós vemos 3 situações que o Senhor traz: sobre as mãos, sobre os pés e sobre os olhos, ilustrando os nossos sentimentos que nos levam a pecar. Eu quero te dizer nessa noite, se a tua mão está te fazendo pecar, aleluia. Se a tua mão está sendo estendida para onde não deve, toca em Jesus nessa noite. Toca na hora dos vestidos de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, e será estancado esse mal da tua vida, e você vai receber vida nova. Quando o Senhor traz essa ilustração, não é para você pegar a faca e cortar a tua mão, é para você tirá-la de lá, porque não convém que hoje você possa desfrutar de alguma coisa ilícita, alguma coisa que a Bíblia condena, porque você está colocando a tua mão lá, do que você chegar com tudo isso e seres lançado no inferno, no lugar de tormento. E aqui Jesus traz um pouquinho mais de esclarecimento, onde o bicho não morre, o verme não morre. Imagine, meus irmãos, ser comido de noite por um bicho. E esse bicho é preparado para suportar o inferno. Come a carne, cresce a carne, come a carne, cresce a carne,
E isso é para a eternidade. Medite nessa noite. O fogo não se apaga. A palavra de Deus é a verdade, e o Senhor traz hoje uma palavra de misericórdia sobre as nossas vidas. É tempo de nós meditarmos, refletirmos como é que está a nossa vida com Deus. Se os teus pés estão te traindo, se você está indo para lugares que Deus Ele abomina, lugares que o Senhor condena, se os teus pés estão te levando para o laço, é noite de você entrar no caminho que diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É tempo de você colocar os teus pés em prol do reino de Deus. Você que tem se afastado da casa do Senhor, você que por motivos egoístas tem trocado a casa de Deus com outros lugares, está fazendo o inverso que o nosso irmão Davi ensinou. Melhor estar na tua casa do que em qualquer outros 1000. Volte para os caminhos do Senhor nessa noite. Você que está na tua casa, faça essa aliança com Deus. Fala: Senhor, quando essa pandemia passar, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero voltar para a tua casa, te servir, te adorar. Porque este vírus é uma pandemia, mas existe uma pandemia no mundo pior, que só vai se extinguir no final, chamado pecado. E essa sim vai nos matar 2 vezes. Nos mata aqui na terra e nos mata na eternidade. Se os teus olhos estão correndo para lugares que têm desagradado ao Senhor, nós estamos usando uma ferramenta hoje, chamada internet. Estamos usando um canal chamado Facebook, aonde hoje eu glorifico a Deus, porque é uma ferramenta para trazer uma palavra de vida para a tua vida e para a tua família. Mas quantos têm usado essa ferramenta para situações sensuais, para trazer palavras de maldição sobre vidas, contendas, dissensões? Tem usado o WhatsApp para de vez trazer uma palavra de frutificação, tem trazido contenda entre irmãos, entre familiares. Medite nessa noite. Medite nessa noite. Aonde você tem colocado os teus olhos? A palavra é bem clara. Se o teu olho está te traindo, arranca ele. É melhor você entrar com o olho no reino de Deus do que você estar com os dois e entrares para o inferno. O que eu quero te dizer nessa noite: se você tem saído da presença de Deus porque você está olhando para A, para B ou para C, eu quero te dizer que você está errado. Você tem que olhar para Jesus, como diz o escritor em Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem serve a Jesus não tem tempo para ficar olhando para os outros. Quem serve a Jesus está olhando para a cruz, está olhando para o alvo, está olhando para a vida eterna, está olhando para aquele que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E eu quero ficar nessa mensagem nessa noite com os irmãos aqui em Amós. Olha o Deus que você serve. É Ele que forma os montes, é Ele que cria o vento, é Ele que está no controle. Eu não sei se isso foi criado pelo homem como uma arma, como estão dizendo, mas eu quero te dizer, mesmo se isso for, é permissão de Deus. Deus, Ele usa quem Ele quer para fazer o seu juízo. Nós vemos na palavra que o Senhor está usando o profeta Amós para trazer uma advertência para o povo de Israel, uma advertência para o povo de Judá, porque estava corrompido. Era um povo que estava se desviando dos estatutos do Senhor. E Deus permite assolações para que as pessoas se acheguem mais perto dele. Eu vejo isso como um amor de Deus. É o Senhor trazendo nessa noite, aleluia. É o Senhor trazendo um amor sobre a tua vida, igreja. É o Senhor trazendo esse recado, isso é real. A palavra é real. Daqui a pouco não vai ter mais casa de oração. Não vai mais ter Espírito Santo nessa terra. Não haverá mais lugar para você invocar o nome do Senhor. Não haverá mais essa oportunidade de você ouvir a palavra.
Mas eu quero te dizer que existe algo real nos céus, chamado coroa de glória. E somente os salvos irão recebê-la como bênção nas suas vidas. Entenda isso nessa noite. O Senhor tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Eu quero te convidar nessa noite, você aonde estiver, feche os teus olhos. Se você não puder fechar os teus olhos, põe a mão no teu coração. Se você não pode pôr a mão no teu coração, eleva o teu pensamento aos céus, que eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida, e que esta palavra, ela venha edificar a tua fé, que ela venha trazer esclarecimento à tua vida. O nosso Deus é muito sério, o nosso Deus é zeloso, o nosso Deus é um Deus que ama de verdade, é um Deus que na bonança e na adversidade, como nós limos aqui no Salmo 46, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Ele está contigo, Ele é poderoso para te livrar e te guardar. Mas creia nessa noite, Ele faz a sua parte, mas faça também você a tua nessa noite. É tempo de nós se prepararmos para se encontrar com Ele, ó Israel. Feche teus olhos em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, eu quero nesta noite, Senhor, te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor, dos teus filhos que estão assistindo agora esta live, de pessoas que posteriormente, Pai, vão ter oportunidade de ver depois, ou ouvir, Senhor, este áudio. Amado Deus, eu peço a Ti, meu Pai, o Teu cuidado. Eu peço a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas famílias, sobre estes lares. Mas o Senhor nos convida hoje a se chegar um pouco mais perto de Ti, ó Deus. O Salmo de número 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor no controle. Que aqueles que estavam, meu Pai, afastados dos Teus caminhos, pessoas que estavam vivendo uma vida, Senhor, displicente, assim como foi aquela parábola que foi lida aqui, meu Deus, pensando que nós podemos viver as promessas e que Deus nunca vai trazer juízo. O Senhor venha a trazer esse entendimento, Senhor, nessa noite. O Senhor venha a tirar, meu Pai, toda essa mentira do diabo, que tenta, meu Pai, maquiar esse cenário. Muitos pensam que o inferno é aqui. Muitas pessoas pensam que o juízo nunca vai chegar, porque um dia eu levantei as minhas mãos e aceitei o Senhor, mas não tive continuidade na minha vida. É para essas que o Senhor está olhando hoje, Senhor. O Senhor está estendendo a Tua misericórdia sobre esta terra. Jesus, o Senhor vem abençoar, Senhor, os amados irmãos pregadores, os pastores que me ouvem nessa noite, os ministros de Deus que me ouvem nessa noite. É tempo de nós trazermos a palavra que o Espírito Santo tem trazido sobre esta terra. Uma palavra preparando a amada igreja para se encontrar com o seu Senhor nas alturas. Jesus, dá graça, autoridade e unção aos teus filhos. Prepara os ouvidos da tua amada igreja, Senhor, para que todos recebam com alegria essas últimas mensagens, Senhor, da igreja na terra dos viventes. Peço a Ti, Pai, abençoa o Ministério Vencedores em Cristo. As famílias agora, meu Pai, que estão em seus lares, não puderem estar aqui na Tua casa. Guarda eles lá, meu Pai, debaixo das Tuas potentes mãos. Jesus Santo, Jesus Eterno, guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda as nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti também, ó Deus, o Senhor venha dar entendimento para os Teus filhos. Que quando o Senhor abre a porta, ninguém fecha, mas quando Tu fecha, ninguém abre. E é um tempo determinado para todas as coisas. Que nós venhamos a confiar no Senhor plenamente e reconhecer o Teu senhorio nas nossas vidas, Pai. Jesus querido, que pessoas venham mudar suas agendas e venham colocar novamente a parte de adoração em primazia nas suas vidas. Pessoas que estavam trocando o Senhor por outras coisas, que nessa noite venham entender esta palavra
e venham guardar nos seus corações, para a glória do teu santo nome. Eu ministro a tua palavra. Eu abençoo a cada ouvinte agora, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quero agradecer por esse momento de comunhão com os irmãos. Esta palavra o Senhor trouxe ao meu coração ontem à noite, e com certeza é uma palavra que vem trazer temor na minha vida também, e tenho que compartilhar aquilo que Deus me trouxe, porque desde o momento que o Senhor me chamou para me servi-lo, eu tenho colocado a minha vida na dispensação, para que o Senhor me dê a palavra, aquilo que Ele quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. E eu quero te dizer nessa noite também, encareço a oração da igreja, dos irmãos, que os amados também estejam apresentando a vida do pastor Edmilson, a minha família, em oração, porque assim nós continuaremos marchando, fazendo a obra e o querer do Senhor, e estaremos debaixo da graça de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Uma ótima noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.